Esse é mais um capítulo do nosso projeto Simples Assim, que são meditações na Palavra de Deus, em formato de vídeo, que são verdades da Palavra de Deus que a gente compartilha com o desejo de que ela possa fazer diferença na tua vida, em nome de Jesus. Eu estou aqui depois de um dia de trabalho, não sou teólogo, não sou pastor, não tenho nenhum título eclesiástico, sou apenas um amante da Palavra de Deus, trabalhador que nem você, que quero apenas compartilhar a verdade da Palavra de Deus ao seu coração. Ela faz um bem enorme para a minha vida, eu acredito que coisas boas a gente precisa espalhar. Queria ler um versículo da Palavra de Deus, está em Provérbios, capítulo 17, verso 14, diz assim: como abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Desiste, pois antes que haja rixa. Vou repetir. Como abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Desiste, pois antes que haja rixa. Até aqui. Esse texto aqui fala de um princípio de sabedoria. Se você observar, você vai viver muito bem, com muita qualidade. Na tua alma, no teu coração, nos teus relacionamentos, no teu corpo físico. Só que é uma coisa que muito pouca gente pratica. Texto aqui está falando de uma coisa que a gente cansa de ver. E que você que está me ouvindo deve ter experimentado na sua vida várias vezes. Como abrir de uma represa, assim é o início de uma contenda. Sabe? Você às vezes está naquela situação que você está represando um monte de sentimentos com relação a uma pessoa. E essa pessoa está com um monte de sentimento represado com relação a você. E aí, de repente, tem um desentendimento que às vezes não tem nada a ver nem com o que você está sentindo. Uma situação, um desentendimento, um desencontro. E aí, tal qual aquela represa lá em Minas Gerais, basta abrir. E aí aquele mundo cai. Aquela quantidade enorme de água represada vaza. E o texto está dizendo que o sábio é aquele que percebe o que está acontecendo e diz: não vou abrir essa represa. Não vou começar. Vou sair fora. Vou sair fora porque isso vai gerar sofrimento, vai gerar dor, vai gerar mágoa, vai gerar destruição. É só você ver o que foi aquela represa que rompeu em Minas fez. É o que acontece, é destruição no caminho. É uma destruição onde passar. Assim é o início de uma contenda, porque agora você está debaixo das suas emoções. Você é uma marionete de tudo aquilo que ficou represado, tudo aquilo que ficou guardado. Você reteve, que deveria ter perdoado, deveria ter esquecido, deveria ter colocado diante do Senhor, foi represado, e agora você é uma marionete dos seus sentimentos. Sabe? Essa lama toda, essa tempestade, esse maremoto agora vai desaguar em alguém e o dele está desaguando em você. Jesus falou que nessas situações se delinearem, sai fora. O texto aqui é claro, desiste. É a atitude de sabedoria que tem que ser tomada quando você discernir esse tipo de situação. Desiste. Não adianta. É melhor pacificar o teu coração, melhor dar um tempo, respirar, contar até 10, sair de frente, para lidar com essa situação com paz no coração. O texto que está dizendo, se você está sentindo que a contenda vai estourar, desiste. Faz que nem Jesus ensinou. Deixa a capa, deixa a túnica. Você não está saindo no prejuízo. Porque aos olhos de Deus, prejuízo é você se entregar. Lucro é você deixar. Aos olhos do mundo é o contrário. Prejuízo é perder uma capa, perder a razão, ganhar a discussão, provar que você está certo. Isso aos olhos do mundo é lucro. Para Deus não. Às vezes o silêncio destrói argumentos. Lembra-se de Jesus em silêncio? Perante os seus contendedores, perante aquelas acusações terríveis. Você não precisa falar se você está certo. Às vezes falar não vai adiantar nada. Fique em silêncio, faz que nem Jesus. Seja essa ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas a gente não aguenta. A gente não aguenta tudo isso, e aí você dá vazão aos seus sentimentos. E aí você vai vendo que essa represa, esses rios de Mariana, esse rio de doce não tem nada, não é amargo mesmo. É capaz de fazer na tua vida, nos teus relacionamentos, no teu casamento, na tua relação com os teus filhos, tua família.
E você poderia muito bem ter ficado quieto, você poderia muito bem não ter iniciado, você poderia ter desistido, mas você não desistiu. Quem observa isso pode ser visto até aos olhos do mundo como uma pessoa covarde, não aos olhos de Deus. Que o verdadeiro, o corajoso, é aquele que enfrenta o maior inimigo que o homem tem. Mas sabe qual é o teu maior inimigo? É você. São os seus instintos primitivos. Quando você os enfrenta, quando você enfrenta com esse espírito pacificado de quem é controlado por Deus e evita de uma situação que está se delineando de contenda, que não vai acrescentar em nada e você desiste, você é aquela pessoa que Deus chama de pacificador. Você é aquela, a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque estes é que serão chamados filhos de Deus. Simples assim. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.